Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química com o Bloblô. E estamos aqui na nossa playlist de soluções e essa aula vai ser bem interessante, é a parte que a gente vai começar a discutir sobre os cálculos que envolve esse assunto de curva de solubilidade. Nós vamos falar um pouquinho de alguns exercícios envolvendo as curvas de solubilidade, beleza? Bom, não é difícil, pessoal. Se você sabe fazer regra de 3, não vai ter dificuldade nenhuma, né? Nenhuma dificuldade nesse assunto aqui. É literalmente comparar massa de soluto com volume de água e uma análise bem tranquila de gráfico. É isso, matemática básica aqui para a gente trabalhar os cálculos desse assunto. Bom, vamos lá. O nosso gráfico, pessoal, como eu já disse para vocês lá na outra aula, nós temos aí o nosso eixo Y e temos aí o nosso eixo X. O eixo Y é extremamente importante porque ele vai dizer para nós quanto de soluto a gente consegue dissolver, né, o quanto de soluto a gente consegue dissolver em 100 gramas de água ou em 100 ml de água. Ok? Então esse eixo ele indica para nós qual a quantidade de gramas de soluto que a gente consegue dissolver em 100 ml ou em 100 gramas de água. Ok? Lembra que a densidade da água é 1 grama por mililitro. Isso quer dizer que 100 gramas de água em massa é equivalente a 100 ml de volume de água. Beleza? Agora o eixo X, o que ele significa? Ele é a temperatura. A temperatura em graus Celsius da água. Ok? Então é um gráfico bem tranquilo. Eu vou desenhar aqui uma curva de solubilidade para a gente discutirmos aqui algumas coisas. Então imagina aqui que eu tenha essa curva, beleza? Eu vou aqui chamar de uma substância genérica. Vou chamar de substância XY, beleza? Estamos analisando a solubilidade da substância XY dentro aí da sua curva de solubilidade. Bom, como eu disse na última aula, pessoal, nós temos duas regiões demarcadas pela curva. A região acima do gráfico e a região abaixo do gráfico. Como eu já conversei com vocês, as regiões, né, a região que está acima do gráfico são soluções super saturadas. Aquelas que ultrapassam o limite da solubilidade da água, do líquido solvente ali, em determinada temperatura, ok? E aquelas que estão abaixo da curva são as insaturadas. O que são as insaturadas? Aquelas que ainda não chegaram no seu limite, ainda dá para dissolver mais um pouco. E quando nós falamos do próprio desenho da curva de solubilidade, são as soluções saturadas propriamente ditas, ou seja, são aquelas soluções que estão no seu limite. Ok? Já discutimos isso na outra aula. Mas eu queria reforçar uma coisa que talvez eu não falei com tanta veemência assim. Na realidade, pessoal, toda vez que a gente desenha ou demarca aqui um ponto nesse gráfico, gramas de soluto por temperatura, a gente sempre está marcando uma solução. Né? Eu não falei isso na última aula, mas estou afirmando agora. Qualquer ponto que a gente marque aqui, né, sempre será uma solução. Sempre será uma solução. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu marquei esse ponto 1. Esse ponto 1 é uma solução. É uma solução 1. E que tipo de solução é essa? Bom, como esse ponto está localizado na região acima do gráfico, o ponto 1 é uma solução super saturada. Beleza? Ah, entendi, professor. E aqui, eu quero marcar esse ponto 2. Bom, esse ponto 2 ele também é uma outra solução. E como é que é essa solução? Bom, como ela tá na região abaixo do gráfico, então é uma solução insaturada. Ok? Tem questão de vestibular que pergunta só isso. Tem questão de vestibular que pergunta, às vezes, isso. Te dá lá vários pontos num gráfico, numa curva, e pergunta como que é essa solução. Se ela é saturada, insaturada, supersaturada. Se a gente escrevesse, por exemplo, um ponto aqui, ó, em cima. Se a gente fizesse aqui, ó, em cima, um ponto 3 em cima do gráfico. Que tipo de solução nós temos aqui no ponto 3? Pessoal, em cima do gráfico sempre é solução saturada. São aquelas soluções que chegam ao seu limite, beleza? Bom, então tem questão que às vezes pergunta apenas isso. Então você já está avisado sobre isso daqui. Bom, outra coisa que a gente precisa agora começar a trabalhar é com algumas continhas que envolvem esse assunto, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou demarcar aqui alguns pontos de soluções saturadas nesse gráfico. Então, por exemplo, eu vou marcar esse ponto aqui. Vamos dizer que nesse ponto a solução seja 20 graus, ok? Aqui a temperatura está a 20 graus. E a 20 graus, obviamente, a gente tem que saber quanto de soluto está dissolvido. E aqui vamos dizer, vamos colocar aqui um valor de 15 gramas, certo? 15 gramas. Pessoal, toda vez você tem que seguir esse roteiro. Pegou a temperatura, já marca aonde dá isso na curva. E já veja qual é a quantidade de soluto dissolvida, beleza? Bom, vamos ver outra temperatura. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que aqui seja uma temperatura de, sei lá, 60 graus. E vamos dizer, ó, que aqui tá batendo mais ou menos aqui. E seja aí uns 40 gramas. Ok? 40 gramas. Coisas que eu quero discutir com vocês. Coisas que eu quero discutir com vocês. Compare. Vamos comparar aqui. Primeiro, imagina que eu tenha essas duas soluções aqui, ó. Uma do lado da outra. Essas soluções aqui, ó. Uma do lado da outra.
aqui na primeira, nós vamos ter os 100 ml de água. Lembra que é a mesma quantidade de água, né? Mesma quantidade de água. É 100 ml ou 100 gramas, né? E aqui também 100 ml. A diferença é que aqui está a 20 graus e aqui está a 60 graus. O que eu tenho que saber? Bom, a 20 graus eu consigo dissolver somente 15 gramas. Então aqui, ó, aqui estão disseminadas 15 gramas da substância XY. Então, bem pouquinho. Só que quando a gente vai lá para de 60 graus, a gente consegue dissolver quanto? Nossa, professor, bem mais. Ó, ela consegue ter um poder de solubilização muito maior. Ela tem 40 gramas de XY dissolvidos nela. O que eu percebo? Que o aumento da temperatura, ó, o aumento da temperatura aumentou a minha solubilidade, né? Lembra? Que tipo de soluto é esse? Que quando eu aqueço a água, o solvente, a solubilidade desse soluto aumenta. É um soluto endotérmico. É um soluto endotérmico, né? Ele está gostando da temperatura quente e por causa disso ele está ficando mais solúvel, por causa da temperatura mais quente, ok? Beleza, professor, entendi isso aqui. Quantos gramas a mais eu consegui dissolver na mesma quantidade de água, só que alterando apenas a temperatura? Apenas de 20 para 60. Quanto que eu consegui dissolver a mais? São coisas que as questões podem perguntar, né? A diferença ali de quantidade de soluto em situações de temperatura diferente. Já vi muita questão cobrar isso, né? Então como é que a gente faria? Pessoal, simplinho, né? Seria aqui no caso o 45 menos 15, né? Seria exatamente aqui, ó, essa variação de massa que nós temos aqui. Bom, aqui no caso, então, deu 25 gramas, né? 25 gramas de XY. Só nessa brincadeira, aumentamos aí, então, 25 gramas. Beleza? Vamos trabalhar umas outras contas aqui, bem interessantes da gente discutirmos. Vamos falar o seguinte, deixa eu mudar esse daqui para uma cor branca. Aí. Bom, vamos trabalhar um exercício aqui de cálculo, ok? Imagina que eu quero saber quanto de soluto eu consigo dissolver em 300 ml de água a 20 graus. Nossa, professor, que coisa complicada. É nada, tem uma difícil aqui. Vamos lá. O que eu faço numa situação dessa? Temperatura. Primeira coisa que você deve fazer é temperatura. Qual temperatura que o exercício está trabalhando? 20 graus. Então você vai lá no gráfico. 20 graus. 20 graus dissolve quanto? Dissolve 15. Qual que é o referencial? Em 100 ml de água. Pronto, você já tem a sua regra de 3. Em 20 graus Celsius, quanto que a gente dissolve? A gente dissolve 15. Em quanto? Em 100 ml de água. Tá aqui a tua regra de 3. Pessoal, é só checar a temperatura que o exercício está trabalhando. Fora isso, não tem segredo nenhum. Pegou a temperatura, vai lá no gráfico. Marca quanto tem de massa dissolvida. Veja qual o referencial de massa ou volume de água e monta a regra de 3. Ok? Nesse caso, ele quer em quanto? Ele quer em 300 ml. Então, quanto será essa massa aqui? Olha que fácil, pessoal. Em 100 ml cabe 15 gramas. Dissolve 15 gramas. E em 300? Pessoal, pensa comigo intuitivamente. Se eu tenho o triplo de água, vai ser o triplo de soluto? Né? Se eu tripliquei a quantidade de água, vai triplicar a quantidade de soluto. Então não tem segredo aqui. Não tem segredo. Então nós vamos multiplicar isso aqui também por 3. Então nesse caso aqui, a minha massa em 100 dissolve 15, em 300, que é 3 vezes, dissolve 45 gramas de XY. Ok? Não tem dificuldade nenhuma. Bom, vamos lá, vamos ver um outro exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo B, beleza? Eu quero saber quanto que dissolve em 500 ml de água a 60 graus. Agora eu quero saber a 60 graus. Quanto que vai dissolver a 60 graus? Como eu disse para você, o que eu tenho que fazer? Temperatura. Todo exercício que envolve cálculo de curva de solubilidade. Temperatura. Ele quer a 60 graus. Bom, se é a 60, vamos lá no gráfico. 60 graus dissolve 40 em 100 ml de água. Então vamos colocar isso aqui, ó. 40 gramas de XY em 100 ml de água. Tá aí. Beleza, professor, mas ele quer saber em 500 ml. Então vamos lá. Em 500 ml, quanto que eu vou dissolver? Mesma coisa que a gente viu antes. Se você quiser multiplicar isso daqui também, ó, pessoal, por cruzado, você chega no mesmo resultado, ok? Aqui, como os números são mais agradáveis, eu tô fazendo por proporção. Pessoal, pensa comigo. Se em 100 ml de água dissolve 40 gramas de X em 500 ml. 500 ml é o quê? É 5 vezes mais água. Se é 5 vezes mais água, é óbvio que será 5 vezes mais massa de soluto, né? Então serão 5 vezes mais disponibilidade de dissolução de soluto.
Então eu vou pegar aquelas 40 gramas e vou multiplicar também por 5. Se eu quisesse também multiplicar aqui em x, também daria certo. 40 multiplicado por 500 igual a m vezes 100. Monta ali a proporção. Aqui no caso eu estou comparando 100 para 500 e fazendo 40, 5 vezes isso, ok? Bom, essa massa então, que é 5 vezes 40, né, já que é 5 vezes a quantidade de água, será de 200 gramas de x, y. Bom, esses dois exercícios que eu tô passando para vocês é para vocês pegarem um jeito. Começou um exercício, peraí, eu vou tirar esse negócio vermelho aqui da minha cara, né, parece que eu tô me escondendo atrás aqui, né, mas, pessoal, é exatamente isso que a gente vai fazer. Exercício de curva de solubilidade, você começa pela temperatura que o exercício quer trabalhar, porque essa temperatura te leva pro gráfico, e o gráfico te dá a base para você fazer a regra de 3, sem segredo nenhum, ok? Então esse é o ponto. Veja qual a temperatura, depois vai pro gráfico, o gráfico te dá a base para você fazer a regra de 3 e aí você aplica a situação do exercício, ok? A gente vai trabalhar com outros exercícios que têm uma interpretação um pouquinho mais diferente, mas a base é essa daqui, ok? Então espero vocês aí para a nossa próxima aula.